Olá, eu me chamo Jéssica Lana Rodrigues Carvalho, sou aluna do curso de Engenharia Agronômica da UFP. Com a orientação da professora Ângela Célia de Almeida Lopes, desenvolvemos o trabalho com o título Estratégias de Seleção de Progênies de Feijão-fava. Dentre as espécies domesticadas do gênero Phaseolus, o feijão-fava, Phaseolus lunatus, ocupa a segunda posição, sendo cultivada em 11 estados brasileiros, mas a sua importância econômica, cultural e social é vista no mundo todo. É uma espécie leguminosa adaptada às condições edafoclimáticas do semiárido, sendo cultivada por pequenos produtores da região Nordeste, onde ainda há escassez de informações sobre o mesmo, o que torna-se imprescindível o estudo de estratégias de seleção e busca por genótipos com caracteres desejáveis. A partir disso, objetivou-se com esse trabalho comparar os índices de seleção via modelos mistos e identificar a estratégia mais eficiente na seleção de progênies de feijão-fava. O experimento foi conduzido no campo do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias, no período de agosto a julho de 2019 a 2020, onde foram analisadas 6 progênies de porte determinado. Através de uma amostra de 1.440 sementes, foi retirada da população para originar a geração seguinte F4, semeadas e avançadas pelo método Book, conduzidas no delineamento de blocos casualizados, com 3 repetições, no espaçamento de 0,75 metros entre plantas e 1 metro entre fileiras. Os caracteres avaliados foram o número de vagens por planta, comprimento de vagem, largura de vagem, espessura de vagem, locus por vagem, sementes por vagem, comprimento, largura e espessura de sementes. Foram realizadas análises de deviância. Parâmetros e ganhos genéticos foram preditos por 3 índices de seleção, o multiplicativo, o Mullamby-Mock e o índice aditivo, que por sua vez não expressou ganhos significativos, sendo assim desconsiderado. As análises estatísticas foram realizadas pelo programa Selegen-Hemi-Blup. Os nossos resultados foram elencados em 3 tabelas. A primeira dela é a tabela das análises de deviância dos caracteres, onde observou-se que houve diferenças significativas para os caracteres comprimento de vagem e número de sementes por vagem, a 5 e 1%, indicando a presença de variabilidade genética entre as progênies avaliadas, o que possibilita sucesso na seleção de genótipos superiores. Para os caracteres espessura de vagem, comprimento e espessura de semente, houve diferenças significativas apenas para efeito de parcela. Na tabela 3 estão elencados alguns parâmetros, onde o caractere número de vagem por planta e o comprimento de vagem foram os parâmetros que apresentaram a maior variância genotípica, demonstrando uma situação favorável ao programa de melhoramento genético do feijão-fava. Para a herdabilidade, em progênies de feijão-fava, verificaram-se magnitudes elevadas e moderadas, ou seja, o progresso esperado pela seleção vai depender justamente da herdabilidade, onde nota-se então a possibilidade de ganhos genéticos. Os valores de acurácia eles variaram bastante, entre altos em alguns caracteres e baixo em outros, onde vai ser um pouco menor a confiança na estimativa, refletindo dificuldade na seleção. A tabela 4, por sua vez, ela elenca a avaliação das 6 famílias de progênies pelo índice de seleção via Hemi-Blup, onde nota-se que o índice multiplicativo permitiu ganhos superiores ao índice de Mullamby-Mock. A superioridade do índice multiplicativo confirma que esse método é o mais eficiente para a seleção e pode ser recomendado em programas de melhoramento genético do feijão-fava. As progênies 81 e 46 foram as melhores ranqueadas pelos 2 índices. Concluindo-se assim que as estimativas dos parâmetros genéticos obtidos demonstraram a existência de uma variabilidade genética e de um potencial seletivo entre as progênies F4 e 5 de feijão-fava. O índice multiplicativo foi o que apresentou melhores ganhos de seleção para todas as progênies e se destacaram as progênies dos cruzamentos H81 e H46 em ambos os índices de seleção via modelos mistos. Agradecimentos UFP e CNPq.